Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, a velocidade que eu vou fazer essa introdução aqui é a mesma velocidade que vocês vão entender a diferença entre razão e proporção, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou ensinar para vocês razão e proporção com as teorias da matemática, tá? E depois eu vou explicar de uma linguagem bem informal, tá? A diferença entre eles, ok? Então vamos comigo. Razão, tá? Razão. Sabendo que A e B, dois números racionais com B diferente de zero, o B não pode ser, o B tem que ser diferente de zero, pessoal, porque não existe uma fração com denominador zero, tá? Então, sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B ou razão A para B o quociente A dividido por B ou A sobre B. Então, pessoal, essa é a forma matemática teórica, tá? Que a matemática ensina o que é razão. Agora, na linguagem mais informal. Razão, pessoal, é uma fração, tá? É uma divisão. Toda vez que vocês forem serem pedidos, tá? Ah, escreva uma razão. Razão entre 2 e 3. É 2 dividido por 3 ou 2 terços em fração, ok? Escreva a razão entre 4 e 5, tá? É o 4 no numerador e o 5 no denominador. 4 quintos, tá? Ou 4 dividido por 5. Então guardem, pessoal, toda vez que te pedirem razão, vocês vão escrever uma divisão ou simplesmente uma fração. Guardem isso, pessoal. Razão, vocês escrevem uma fração, tá? Vocês vão precisar disso mais para frente aí do vídeo. Razão é uma fração, ok? Vamos fazer um exercício aqui de razão. Numa cidade de 315 mil habitantes, foi feita uma pesquisa sobre o número de leitores regulares de jornais e chegou-se nos seguintes dados. Número de leitores regulares do jornal A, 5 mil. Número de leitores regulares do jornal B, 10 mil. Número de pessoas que não leem regularmente jornais, 300 mil. Letra A. Determine a razão entre o número de leitores regulares do jornal A e do jornal B. Pessoal, vocês nunca mais errarem razão, tá? Na vida. Determine a razão. Razão é uma fração, tá, pessoal? Vai ter um numerador e um denominador, ok? Então, a razão entre o número de leitores regulares dos jornais do jornal A. Quem falar primeiro, pessoal, vocês põem no numerador. Olha a dica aí, tá, pessoal? Falou primeiro, põe no numerador. E do jornal B, o que falar em segundo, vocês põem no denominador, tá? O que o enunciado falar primeiro, põe em cima, e o que o enunciado falar em segundo lugar, vocês põem embaixo, ok? É na ordem de leitura, em cima e embaixo. Pessoal, aconselho vocês a sempre simplificarem as frações, tá? Então, 5 mil dividido por 10 mil, né, pessoal, é 5 dividido por 10, que é mesmo que 1 sobre 2, ok? Vamos fazer mais um exercício de razão. Determine a razão. Ah, eu sempre tive dúvida do que é razão. Agora vocês não têm mais. Razão é uma fração, ok, pessoal? Entre o número de pessoas que leem. Qual que é o número de pessoas que leem, pessoal? O número de pessoas que leem é o jornal A e o jornal B. Então, o número de pessoas que leem, né, é 15 mil, porque é 5 mil mais 10 mil, tá? E o número de pessoas que não leem. Quem não lê, 300 mil, tá? O que falou primeiro? Pessoas que leem, fica em cima, no numerador. O que falou em segundo? Pessoas que não leem, fica embaixo, no denominador. Ok, pessoal? Sempre na ordem de leitura, em cima e embaixo. Vamos simplificar, né? Ficou 15 sobre 300. Vamos dividir em cima por 15 e embaixo por 15, dá 1 sobre 20. Eu aconselho vocês, toda vez que vocês forem responder exercício de razão, se simplificarem a fração. Pessoal, o que é razão? Razão é vocês responderem uma divisão, é vocês responderem uma fração, ok? Vamos passar para proporção. Tem muita gente que me pergunta, Fernando, qual a diferença de razão para proporção? Então vamos matar essa charada agora. O que é proporção? Primeiro eu vou falar a linguagem matemática, depois a linguagem informal, ok? Em matemática, a igualdade entre duas razões é chamada de proporção. Aqui, pessoal, já mata a charada. Tem que ter um igual
entre duas razões. Se a razão é uma fração, então vai ser uma fração igual a outra fração. Falando na linguagem agora informal, sem ser linguagem matemática, quando você escreve uma razão, que você vai escrever uma fração, põe um igual no meio e escreve outra razão, que é uma fração igual a uma fração, ou uma razão igual a uma razão, isso se tornou uma proporção. Ficou claro, pessoal? Uma fração igual a uma fração, que é uma razão igual a uma razão, quando você colocou duas frações com igual no meio, isso vai se chamar proporção. Tá clara a diferença, pessoal? 4 números racionais A, B, C e D, diferentes de zero nessa ordem, formam uma proporção quando a razão do primeiro para o segundo, quando se tem uma fração do primeiro para o segundo, entre o A e o B, é igual à razão do terceiro para o quarto. É igual a uma razão, que é uma fração, né, do terceiro para o quarto, que é o C sobre D. Na proporção A sobre B, que é igual a C sobre D, A sobre B, pessoal, é uma razão, ok? C sobre D é uma razão. Quando você põe um igual, tá, entre duas razões, você tem uma proporção. Tá clara a diferença, pessoal? A leitura A está para B, assim como C está para D. Os números A e B e C e D são chamados termos da proporção. O primeiro e o quarto termo são chamados extremos. Então aqui, pessoal, esse letra A é o extremo e esse letra B é o extremo. Enquanto o segundo e o terceiro são chamados meios. Aqui é o meio e aqui é o meio. Sempre a ordem, tá, pessoal? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Em toda proporção, a gente pode multiplicar cruzado, que é A vezes D é igual a B vezes C. Na linguagem informal, multiplicar cruzado. Na linguagem matemática, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ok? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Preparei também um exercício de proporção, tá, pessoal? Fizemos um exercício de razão, agora vamos fazer um exercício de proporção. A razão entre dois números é de 1 para 3. Olha só, pessoal, a razão entre dois números. Que os números são? Quais números são? Não sei. Então vamos chamar de x e y. Razão é fração. Razão é uma fração entre dois termos. Razão é uma fração. É de 1 para 3. É de 1 para 3. Isso é uma razão, isso é uma razão. Uso o igual no meio, isso aqui se tornou uma proporção. Vocês nunca mais vão ter dúvida disso, tá? Encontre-os sabendo que a soma deles é 120. A soma deles é 120. Ok, pessoal? Então, vamos encontrar o x e o y. Vamos multiplicar cruzado aqui, pessoal. Ou é o produto dos meios, né? É igual ao produto dos extremos. Ou a famosa multiplicação cruzada. Y vezes 1 dá y. E x vezes 3 dá 3x. Y é igual a 3x. No lugar desse y aqui, vamos colocar 3x. X mais, no lugar do y, né, coloquei 3x. X mais 3x é igual a 120. 4x é igual a 120. X é igual a 120 dividido por 4, que é 30. Tá? Se o x é 30, y só pode ser 90, né, pessoal? 120 menos 30 dá 90. 30 mais 90 é igual a 120. Os números são x, que é igual a 30, e y, que é igual a 90. Pessoal, espero ter cumprido a minha promessa aí com vocês, de vocês saberem fazer razão, saberem fazer proporção, e o principal, que a maioria dos alunos tem dúvida, é saber a diferença entre razão e proporção. Se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, se inscreva aí no canal, que o canal tem muito vídeo sobre vários conteúdos de matemática, ok? E no canal sai vídeo todo dia às 18 horas, ok, pessoal? Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, abraço!